Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo, ele é leve. Espírito Santo, revele a tua vontade ao nosso coração. A tua palavra, Pai, ela tem o poder de libertar. A tua palavra, ela tem o poder de santificar, de salvar, de nos dar vida eterna. Eu sei, Pai, o Senhor é aquele que renova as nossas forças. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem nesta noite é: Jesus, ele continua chamando pessoas cansadas. Olha, o texto está dizendo: vinde a mim. Ou seja, nesse contexto que Jesus ele está falando esse versículo, os líderes religiosos, eles haviam transformado o quê? A lei naquele tempo em um sistema muito pesado de regras e de exigências. E o que estava acontecendo com o povo ali? O povo ele estava com muitos fardos pesados e difíceis de suportar. E é nesse contexto que Jesus ele diz assim: vinde a mim. Hoje não é diferente. Estamos vivendo um tempo, queridos, que nunca se viu uma geração tão ansiosa, uma geração tão preocupada, por que não dizer uma geração tão desanimada? E é interessante que Jesus, diante daqueles líderes, ele não diz assim para eles: olha, eu tenho uma nova religião para vocês. Não, Jesus ele se oferece a si mesmo. Ele diz assim: olha, vinde a mim. Ele faz o convite para eles irem até Ele, como eu e você. Pode ser que você esteja dizendo assim: ah, mas eu já tenho Jesus no meu coração, eu entreguei a minha vida a Jesus. Queridos, mas quantas vezes nós estamos na casa de Deus, mas ainda nós estamos cansados, sobrecarregados? Servimos a Deus, mas ainda continuamos andando desanimado. Preste atenção: andando desanimado, andando sobrecarregado, andando oprimido. Porque uma coisa é você estar oprimido, é um momento, é passageiro. Outra coisa é você andar. Mesmo conhecendo a palavra, sabendo do poder de Deus, mas ainda andando sobrecarregado. E é interessante que a resposta de Jesus para uma alma cansada não é primeiro uma regra, um método ou uma explicação. Jesus ele diz: é uma pessoa, vinde a mim. Somente Jesus continua tendo poder de tirar o fardo, a sobrecarga. Só Jesus tem o poder, Ele continua libertando. Veja que a Bíblia diz assim, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus ele não quer que a gente leve um peso além daquilo que é para a gente levar. A nossa caminhada, ela tem que ser de glória em glória, tem que ser de brilho em brilho. A Bíblia diz assim que em paz a gente vai deitar, a gente vai dormir, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança, essa certeza. E é interessante que Jesus, ele faz um convite, e é interessante que o verbo está no plural. Por quê? Ele convida a todos, não é para uma classe, é para todos. Isso significa que ninguém é excluído do chamado de Cristo. O cansado ele pode vir, o
ferido ele pode vir, a prostituta pode vir, o maior pecador ele pode vir, aquele que perdeu as forças, aquele que perdeu as esperanças, ele pode vir. Jesus, ele faz um convite no plural: venham. Como você entrou aqui nessa noite? Uma sobrecarga por causa da sociedade? Uma sobrecarga por causa das pessoas que estão à sua volta? Uma sobrecarga até mesmo por causa do peso espiritual que você tem carregado, dos teus filhos, do seu casamento? Porque, queridos, batalha espiritual cansa, batalha espiritual nos oprime, batalha espiritual, ela nos desgasta. Por que você acha que o próprio Jesus ele ia para lugares desertos e ele orava? Buscando comunhão, intimidade com Deus, mas buscando poder para vencer o abatimento, a angústia. E é interessante que Jesus ele não diz assim: olha, quando você estiver bem, venha. Irmãos, mas o problema, o tempo que nós estamos vivendo, é que as pessoas sabem aonde pode buscar Jesus, sabem que Jesus tem poder, mas elas não conseguem se desvencilhar dos fardos. O diabo ele mudou a estratégia. O diabo ele mudou. Ele quer cansar eu e você emocionalmente. Ele quer colocar apatia em nós. Ele não quer que nós estejamos na casa do Senhor. O diabo ele não quer que você ore, que você abra os seus lábios. Ele não quer. Porque olha o que a Bíblia ela nos diz: todo aquele que pede, ele recebe. Todo aquele que busca, ele encontra. Todo aquele que bate a porta, ela se abre. O diabo sabe que quando nós oramos, buscando o poder de Deus, buscando resposta, Deus vai nos dar, Deus vai libertar, Deus vai salvar. Irmãos, às vezes nós como cristãos, nós não nos achegamos a Jesus, não apresentamos as nossas causas, porque nós mesmos desconhecemos o poder da oração que nós temos. Olha o que diz o livro de Tiago, que a oração de um justo, ela é poderosa. A sua oração é poderosa, mas não é só poderosa, ela é eficaz. Então nós podemos entender aqui que há um poder sobre a nossa vida, que Deus deseja que nós venhamos a orar, e a resposta a ela vai vir. É interessante que o cristianismo, ele começa em Jesus e ele termina em Jesus. Não tem outra saída, não tem outro meio, não tem outro caminho, não tem nenhum outro beco, não tem nenhuma outra saída para mim e para você. É Jesus. Ele disse: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Ele disse que sem Ele nós não poderíamos fazer nada. Nos projetamos, mas se Jesus não estiver, de nada valerá. Temos sonhos, projetos, queremos chegar em algum lugar, temos metas, mas se Jesus não estiver, de nada valerá. A Bíblia diz que tudo que nós viermos a comer, beber, vestir, tudo que nós viermos a fazer, tem que ser para a glória de Deus. Jesus tem que estar junto e misturado, porque senão nada valerá. E é interessante, queridos, que há momentos na nossa caminhada, e você vai entender na sociedade que nós estamos vivendo, que muitas pessoas estão procurando descanso aonde? No
dinheiro. Quando eu tiver mais dinheiro, eu conseguir comprar aquelas coisas que eu quero, eu acho que eu vou trabalhar um pouco mais, porque se eu conseguir um pouco mais, então aí eu vou poder descansar um pouco mais, eu vou poder viajar um pouco mais, eu vou poder curtir a vida. Você conhece aquela pessoa? Jesus, o Senhor não entende, né? Tenho que trabalhar, aposentei, mas não está dando, eu vou trabalhar mais um pouquinho, e quando eu estiver melhor, então eu vou poder dedicar um pouco mais. Irmãos, daqui a pouquinho a gente está com 3, 4 hérnias de disco, e já trava joelho, coluna, para lá e para cá, e Jesus, bico de papai, Senhor. Mas e a promessa que nós fizemos? Nosso descanso está em Jesus. Continue fazendo, continue trabalhando para Ele, continue se dedicando a Ele. Enquanto estamos fazendo para Ele, enquanto estamos ministrando para Ele, enquanto estamos servindo a Ele, Ele está cuidando de nós. O nosso descanso é Jesus. Muitas pessoas estão buscando descanso, irmãos, no entretenimento, nas conquistas, na aprovação dos outros. Essas coisas podem até aliviar temporariamente na nossa vida, mas não vai trazer descanso para a nossa alma. Só Jesus. O que Jesus ele está dizendo aqui: vinde a mim, aquilo que sua alma realmente precisa está nele. Ninguém mais conhece de ser humano que Deus que o criou. Ele conhece todo o nosso ser. Olha o que diz o livro de Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente. Ele conhece o nosso ser, Ele conhece o nosso coração, e tudo isso para retribuir segundo as suas atitudes e as suas ações. E é interessante que o texto diz: todos os que estáis cansados. Essa palavra cansado traz a ideia de trabalhar arduamente, esforçar-se até ficar exausto. Não é apenas um cansaço físico, é o cansaço emocional e o cansaço da alma. Uma pessoa, ela pode estar fisicamente descansada, mas espiritualmente exausta. E aqui, queridos, há alguns tipos de cansaços na nossa vida. Muitas pessoas estão com a sua alma cansada de tanto lutar. Pastor, eu luto, mas não tem resposta, parece que as coisas não acontecem. Estou cansado de tanto esperar. Eu ouço palavras e mais palavras: espera com paciência. E às vezes a gente cansa, a alma cansa, as nossas emoções cansam. Muitas pessoas às vezes estão cansadas de tentar acertar. Eu tento e eu não consigo, eu vou tento e eu acho que eu vou parar, porque eu cansei. Outros estão cansados de carregar problemas. Mas, irmãos, uma observação: às vezes o filhão está grandão, a filhona está grandona, e a gente quer ficar carregando os problemas dele. Para com esse negócio. Orar, tudo bem. Irmãos, nós estamos vivendo numa sociedade. Você notou que o ser humano, as crianças, adolescentes, desenvolvem rápido. Mas ao mesmo tempo que ele se desenvolve, a nossa geração hoje, rápido, a mente deles está atrasada. Mas uma das causas, não são todas,
culpados somos nós, papai e mamãe. E às vezes o filho está com 20 anos, a gente quer carregar na... Aí você vai cansar mesmo. Se você for fazer uma pesquisa aqui entre nós, aqui, os mais velhos, quanto ano você começou a trabalhar? Ah, pastor, com 6, 7 anos já está com a marmitinha embaixo do pé de café lá, e ó, para lá e para cá. Agora, irmão, o filhão 25 anos está aqui, para lá e para cá, tadinho dele, ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Maior parte da nossa geração, irmão, você pegar aí moças de 25 anos, 30 anos, não sabe cozinhar. O filho não sabe fazer uma comida. Que negócio é esse? Está errado. Aí você vai ficar na frente do fogão até a morte cozinhando para eles. O camarada sai 30 quilômetros para ir comer na mãe todo dia. Está sofrendo. Isso aqui são alguns exemplos, irmãos. A gente tem que entregar para Jesus, mas às vezes a gente tem que ter atitudes, ações. Dói, mas a gente tem que ouvir. Olha que interessante. Você sabia que há muitas pessoas cansadas na sua alma, nas suas emoções, de esconder suas dores? Quanto mais você esconde, quanto mais você diz que está tudo bem e não resolve, pior vai ficando. Porque tudo aquilo que a gente posterga na vida, irmãos, sempre vai ficando mais difícil. O seu coração, meu coração, nosso coração, não é armazém de lixo. Não fica escondendo dores, feridas, marcas do passado. Há muitas pessoas, irmãos, vivendo debaixo de culpas, se culpando por coisas que aconteceu há 20, 30 anos atrás. O próprio Deus diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que eu faço uma coisa nova e já está saindo à luz. Se o próprio Deus está dizendo: olha, já foi, passou, estou fazendo coisas novas na sua vida, por que a gente vai ficar preso lá atrás? Há muitas pessoas, irmãos, tentando agradar todo mundo, e elas sofrem de querer agradar todo mundo. Jesus, ele conhece todos os tipos de cansaço. Não sou aceito, as pessoas não me entendem, o meu casamento, o meu lar. E é interessante que Jesus diz: cansados e oprimidos, cansados e sobrecarregados. Sobrecarregado é alguém que colocaram um peso além do que ele pode carregar. Isso é sobrecarga. Jesus, ele encontra pessoas que estão carregando pesos que nunca pediu que carregassem. Jesus está dizendo aqui para mim e para você: meu filho, isso aí não é para você carregar, isso aí é demais para você. Existe uma diferença entre responsabilidade e peso desnecessário. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cada um de nós temos uma cruz a carregar, temos que renunciar a muitas coisas, mas nós não precisamos carregar peso desnecessário. Deus pode nos dar responsabilidades, mas Ele não deseja que vivamos esmagados por estas responsabilidades. A pergunta nesta noite é: que peso você está carregando que precisa colocar aos pés de Jesus nessa noite? Ele está dizendo: vinde a mim. E é interessante que ele diz assim: eu vos aliviarei.
Aqui está uma das maiores promessas desse texto. Jesus ele não diz, eu vou explicar todo o motivo do seu sofrimento. Não, ele diz, eu vos aliviarei. Está relacionado a dar descanso, fazer cessar o esforço, trazer repouso. Jesus não promete necessariamente retirar imediatamente todas as circunstâncias difíceis da nossa vida. E aqui, irmãos, há um ponto a ser falado. Quantas pessoas se decepcionam porque tinham uma ideia, tendo Jesus na minha vida, vai cessar todos os problemas, não vou ter mais problemas, não vou ter mais lutas. Não, Jesus, ele promete dar descanso à alma, dentro das circunstâncias contrárias. Quero declarar para a tua vida no nome de Jesus. Você pode estar passando o maior problema dentro da tua casa, no teu casamento com os teus filhos, no teu trabalho, no teu ministério, mas não vai lhe faltar descanso de Deus, não vai lhe faltar a paz de Deus. A Bíblia diz assim, a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. O que lhe está faltando é paz. E nesse contexto, em Efésios 4:6, irmãos, aqui está o segredo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, através da oração e súplica, com ações de graças, sejam conhecidas as vossas orações diante de Deus. É noite de você expor, é noite de você colocar no altar, é noite de você apresentar, está aqui Jesus, é isso que está me causando dor. Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer que você lance para Ele. Paulo, ele continuou enfrentando lutas, mas ele aprendeu que a graça de Cristo era suficiente na vida dele. Deus está dizendo, Paulo, o espinho vai ficar, mas a minha graça será suficiente na tua vida, para você suportar, para você continuar a caminhada. O descanso de Cristo não significa a ausência de problemas, significa que a presença de Cristo estará no meio de todo o vendaval, de todo o problema. Sempre vai haver uma palavra de amparo para você. Jesus sempre vai te colocar no colo. Jesus sempre vai te dar um alívio. Jesus, ele sempre vai abrir uma porta. Jesus, de vez em quando, sempre vai dar uma resposta. E ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. Jesus, ele acaba de dizer, eu vos aliviarei, mas agora ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. Por que que ele está dizendo, tomai sobre vós o meu jugo? Ele está dizendo que vai aliviar, agora ele vai colocar o jugo dele. Ele está dizendo assim, não carreguem sozinhos. O jugo era uma peça colocada sobre os animais, para que eles pudessem trabalhar sob uma direção. Espiritualmente significa submeter-se à direção de Cristo. Às vezes nós estamos com um jugo errado, que está nos oprimindo. Jesus, ele quer arrancar o jugo errado e colocar o jugo dele, para te dar discernimento espiritual, para te dar sabedoria. Existe uma troca acontecendo, entregamos nosso peso a Cristo e recebemos o jugo dele. Ele está dizendo que o fardo dele é leve. Irmãos, uma pessoa tão maravilhosa que Jesus, ele rogou ao Pai, está aqui no nosso meio, o Espírito Santo. Quando Jesus coloca o jugo dele, nós passamos a ter uma experiência na vida, que agora nós não vamos caminhar por nós mesmos, nós vamos caminhar debaixo da poderosa mão do Senhor.
Agora o Espírito Santo vai nos guiar. A presença de Deus vai nos guiar. Lá no Velho Testamento, Moisés, ele clamou a Deus, dizendo: Deus, olha, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Será que nessa noite nós podemos dizer: Espírito Santo, se o Senhor não me guiar, eu não vou sair deste lugar. Eu preciso da tua direção, eu preciso da tua sabedoria, eu preciso das suas revelações. Eu preciso, como nós louvamos aqui, ir a um nível mais profundo de adoração. Jesus está dizendo assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus não é somente professor, Ele é a própria lição. Jesus, Ele sofreu, Jesus, Ele obedeceu, Jesus perdoou, Jesus, Ele serviu, Ele amou, Jesus dependeu do Pai, Jesus, Ele enfrentou a oposição, Jesus foi à cruz, Jesus venceu a morte. E se Ele venceu, se Ele abriu o caminho, se Ele deu o exemplo, nós podemos também vencer. Ele é o melhor professor. Com Ele nós conseguimos. O verdadeiro discipulado é aprender com o caráter de Cristo. Ele diz: aprendei de mim que sou manso. Eu achei interessante essa expressão mansidão aqui, quando Jesus está dizendo: não é fraqueza. Eu sou crente, mas eu não consigo ficar calado não. Às vezes a gente interpreta, irmãos, que mansidão é você ser fraco, é as pessoas pisarem em você. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus, Ele era manso, mas Ele enfrentou Satanás. Jesus, Ele era manso, mas Ele expulsou os cambistas do templo. Jesus, Ele era manso, mas através dessa mansidão, Ele viveu um ministério controlado, submetido totalmente a Deus. Isso é mansidão. É você ser controlado por Deus, é você estar debaixo da poderosa mão de Deus. Somos mansos, mas cheios de autoridade de Deus. Somos mansos, mas temos a palavra de autoridade. Somos mansos, mas o poder do Espírito de Deus habita em nós. Se coloque de pé. Aleluia. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. É noite de você se achegar. A Bíblia diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E quando nós nos achegamos a Ele, Ele se achega a nós. O livro de Amós diz assim: buscai-me e vivei. Aleluia. Senhor, estamos aqui nesta noite porque nós podemos confiar em Ti, nós podemos descansar em Ti. O Senhor continua dando resposta, o Senhor continua dando amparo, o Senhor continua sustentando aqueles que são